Oi, turma do livro Alânia, Áureo Gonçalves. A gente vai dar continuidade no capítulo 9, uma viagem ao nosso próprio encontro. Então, nós vimos ontem, o resgate aí, a passagem do Joseph para o plano espiritual, e hoje a gente dá continuação aí a essa história. Vamos lá. Ele e Lucas possuíam alguma ligação anterior em outras vidas? Joseph e Lucas, né? Ludwig, olhando calmamente para as estrelas, parecendo que já esperava aquele tipo de questionamento, respondeu: sim, possuem. Isso explica a afinidade espontânea que sentiram no ambiente do gueto. Uma das tarefas de Joseph naquele contexto era dar conforto emocional a Lucas, de modo que ele tivesse mais chance de vencer a tentação ao suicídio. Prova pela qual ele precisava passar, pois já cometeu esse ato em outras ocasiões. E qual foi a participação de Joseph? Por volta do ano 870, Lucas, então encarnado no corpo de uma mulher chamada Lauren, era casado com Joseph, que chefiava uma tropa vinculada ao reino do rei Alfredo da Inglaterra. O casal vivia uma imensa frustração, pois não conseguia gerar descendentes, o que era considerado grande vergonha. Outro fato determinante ocorreu nessa experiência. Após uma derrota clamorosa para um furioso exército viking, Joseph, que se chamava Demétrios, não conseguiu superar a humilhação. Suicidou-se, atirando-se do alto de um penhasco. Lauren, que é Lucas, se desesperou com a situação, principalmente porque havia descoberto a tão sonhada gravidez alguns dias antes e nada contara a ninguém. Quando percebeu o que seu marido havia feito, em um ato de total impulsividade, atirou-se no mesmo local, dizendo que iria buscar seu companheiro onde ele estivesse. Podemos concluir que Demétrios, que agora Joseph, teve certa responsabilidade pelo ato da esposa? Claro que sim, embora não totalmente, pois ela também agiu de modo consciente. Séculos depois, assim como em outras experiências, Joseph teve mais uma oportunidade de resgatar essa falta, estimulando Lucas a viver e ter fé no contexto do gueto de Varsóvia. O fato de já ter encarnado como mulher explicaria a orientação sexual de Lucas. Ele nunca aceitou esse fato. A identidade de gênero e a orientação sexual de um espírito de nosso grau evolutivo são forjadas ao longo dos milênios de evolução. Otton, na verdade, a vivência da experiência evolutiva na homossexualidade foi importante para Lucas, porque ele precisava passar por situações nas quais fosse alvo de intenso preconceito. Isso foi articulado em seu planejamento reencarnatório de forma muito específica: ter ascendentes judeus e possuir uma orientação sexual diferente na Alemanha dos anos 30. Proporcionariam excelentes lições. Entendo, Ludwig, mas existem outras causas para a homossexualidade? Existem, é claro. O importante é frisarmos que se trata de uma experiência evolutiva. Os que a vivenciam merecem total respeito, assim como os heterossexuais. Os sábios psicólogos de Alânia, que analisaram as necessidades morais do espírito Lucas, notaram uma necessidade de aperfeiçoamento que poderia ser atacada se ele vivenciasse o preconceito. Há várias encarnações, ele não consegue deixar de repetir o padrão de odiar essa ou aquela minoria ou grupo rival, deixando-se levar pelos rótulos, pelo ego e pela mais evidente falta de amor e sabedoria. É claro que estou resumindo muito a questão, pois é demasiadamente complexo para o nosso entendimento compreender os fatores psicológicos que são levados em conta pelos mentores, para que seja indicada essa ou aquela vivência ou prova. E será que ele conseguiu aproveitar a experiência? Eu, pessoalmente, como seu espírito guardião, me esforcei muito para isso, mas infelizmente Lucas se deixou levar por uma verdadeira profusão de sentimentos descontrolados, rebeldia e falta de aceitação da própria realidade. Usou a literatura para extravasar seu ódio e acabou se comprometendo ainda mais ao influenciar muitos outros leitores. O treino da tolerância era apenas uma das questões que deveriam ter sido mais bem trabalhadas durante a encarnação. Lucas se desviou completamente de seu caminho, que também previa a dedicação ao nobre magistério, tarefa que ele acreditou ser enfadonha demais.
Até mesmo o ensino universitário foi indicado de modo que o contato com as mais diversas teorias pudesse alargar seu entendimento e contribuir para uma melhor aceitação de formas diferentes de se expressar e viver. A ânsia pela glória e vivências emocionantes que ainda lhe atormentavam foram decisivas para o afastamento da rota segura delineada. Otton lembrou-se por um momento das inúmeras oportunidades das quais tentara alertar Lucas e da enorme vontade que sentia em ajudá-lo de alguma forma. A lua já ia alta e as estrelas pareciam ganhar um brilho extra conforme a madrugada avançava. Olhou para Ludwig e sentiu gratidão pelo surgimento de mais um mestre em seu caminho. E pensou alto: devo ter alguma vinculação com Lucas, pois, de alguma forma, sempre me senti responsável por ele. De fato, vocês já viveram muitas coisas juntos, confirmou Ludwig, voltando-se para o companheiro. Otton, você ocupava o feto que Lauren, que é Lucas agora, carregava em seu ventre quando se jogou dos muros do castelo. Após essa vivência traumática, revoltou-se e a perseguiu por muito tempo. Aos poucos, muitas memórias retornarão, principalmente com os tratamentos mnemônicos disponíveis em Alânia, para aqueles que já apresentam condições psicológicas de recordar e participar mais ativamente do planejamento de nova incursão reencarnatória. Imagino que nossos destinos tenham se cruzado outras vezes, sem dúvida. Por exemplo, no século XI, vocês três se encontravam reunidos novamente. Naquela época, Otton, você se chamava Laurent e foi novamente filho de Lauren e Demétrios, que também se apresentavam com outros nomes, mas vamos mantê-los para facilitar a compreensão. Lauren, Lucas e Demétrios, Joseph, viviam de modo humilde numa vila de interior no atual território francês. Iludidos pelas pregações de integrantes da Igreja Católica, toda a família se envolveu na triste cruzada popular, que, com pretensão de obter fundos para perseguir os chamados infiéis da Palestina, o movimento começou perseguindo os judeus europeus. Para isso eram recrutados até mesmo velhos, crianças e mulheres, e muitos judeus foram mortos por se recusarem a abraçar a fé cristã. Nessa experiência, vocês geraram as matrizes expiatórias que os atraíram para a vivência atual do Holocausto na Segunda Grande Guerra, mais de 8 séculos depois. Dentre os membros da igreja que os influenciaram a adentrar o movimento encontram-se Janel e Anthony. É claro que nem todas as vítimas do Terceiro Reich forjaram suas dívidas junto à contabilidade divina em apenas um acontecimento da história da humanidade. Otton ouvia o relato sentindo uma mistura de surpresa e apreensão. Quantos séculos haviam se passado cheios de erros, vínculos, dramas e lágrimas. O crescimento evolutivo do ser só parecia ser perceptível quando analisado ao longo de uma escala secular de tempo. Janel, por exemplo, conseguiu progredir muito rápido em comparação aos demais. Isso ocorreu por seu próprio esforço e aplicação, esclareceu Ludwig. Não existem privilégios. Após essa triste experiência na primeira cruzada, quando todos contraíram débitos severos, passaram um tempo relativamente longo no plano espiritual e em difíceis condições. Fizeram muitos inimigos que passaram a persegui-los. Parte do grupo reencarnou em meados do século XIV, sofrendo os efeitos da devastadora moléstia da peste bubônica, que dizimou cerca de 1/3 da população europeia. Reunidos, dessa vez no litoral de Portugal, a doença que ceifou vossas vidas físicas também ajudou a expurgar parte das energias tóxicas acumuladas. Meu Deus, conhecer um pouco de nossa trajetória parece ser uma viagem ao nosso próprio encontro. De fato, aos poucos o espírito irá conhecendo melhor sua trajetória. A conquista da memória, que abrangerá toda a sua longa caminhada, é uma construção de seres extremamente evoluídos. Por enquanto, podemos analisar determinados trechos de nosso caminho com fins pedagógicos. O que fiz agora foi apenas dar um pequeno panorama dos estudos e reflexões mais aprofundados que você poderá fazer sobre suas vivências com os terapeutas especializados. Pretendo buscar esse aprendizado com certeza, e assim acredito que poderei conhecer melhor minhas necessidades morais e intelectuais, para serem trabalhadas numa próxima encarnação. Os 2 novos amigos ainda permaneceram algumas horas naquele ambiente inspirador, retornando para casa com os primeiros sinais do amanhecer.
um novo dia chegava com a promessa de novas descobertas, numa vida surpreendentemente mais plena nas esferas espirituais do planeta Terra. Então vejam bem, aqui se fala das reencarnações de Otton, de Lucas, e quando ele fala que passou por situações de suicídio, depois pela parte das cruzadas, quando a gente vê uma situação como aconteceu no Holocausto, milhares de pessoas morrendo, são as mortes coletivas, desencarne coletivo, o nosso coração ele vibra com piedade, com aquele ar solidário, nós temos empatia, então aquilo dói na gente. Serve tanto para quem está passando pela situação, como para quem está de longe observando. Deus não ia deixar chegar a esse grau de maldade, de ruindade humana, se não houvesse ali a necessidade, o desejo de transformar aqueles seres e quem está assistindo tudo isso. Então, quando tem uma guerra, fome, uma miséria, um fato da natureza, onde há tantas pessoas envolvidas, sempre tem aqueles que estão assistindo e falando, ai meu Deus, que dó, será que Deus não está vendo isso? Jesus, tenha misericórdia, né? Nós temos esse ímpeto, bate no espírito que está assistindo isso, uma mudança, nem que seja pequenininha, lá dentro dele, que no dia a dia ele não percebe, ele não consegue desenvolver. Então as grandes tragédias, as coisas que aparentemente são ruins, elas nos transformam. Elas vêm para dar aquele choque e dar um empurrão ao mesmo tempo, né? Quando a gente toma um choque, a gente não tira a mão rápido, né? Então é necessário que essas coisas aconteçam. Dói, mas é necessário. Eu vivo assistindo filme sobre a questão dos campos de concentração, a questão dessa judiação que o Hitler fazia com os povos judeus, mas eu não tinha essa visão de que esses mesmos que passaram por essa situação de maldade da parte dessa ignorância, dessa falta de amor dos alemães, né? Essas pessoas, elas também foram judiadas. Só que eles não conseguiram perdoar, né? Peraí, deixa eu dar uma bronca no Mike aqui. Para, mocinho. Parou. Ai, ele fica aqui, gente, pelo amor de Deus. Às vezes o Mike me deixa de cabelo branco. Ó, a cara do anjo, né? Bom, vamos lá. Então, eu pego para ver esses filmes, eu falo, meu Deus, a maldade humana não tem fim. A gente não sabe até que ponto o ser humano pode ir com a sua maldade. Mas eu não fazia ideia que esses mesmos eram pessoas que não tinham perdoado na situação passada. Na cruzada, eles foram os judeus. Eles foram perseguidos. E, pelo que conta aqui, na parte da história da Alânia, né, da passagem do Lucas, é uma falta, a falta de você perdoar cria em você a maldade que o outro te cometeu. Ou seja, você fica igual ou pior do que o outro. Vamos levar isso para o nosso dia de hoje. Quantas pessoas hoje atravessam o seu caminho e você fala, não consigo nem olhar para a cara daquela pessoa. Aquela pessoa me fez tão mal. Mas por que ela te fez mal? Será que numa vida anterior não foi você, o algoz, não foi você que criou esse elo? Essa pessoa não te perdoou, ela te reconheceu aqui, nem que seja energeticamente, e agora está dando troco? Quantos de nós não passamos por isso? Quantos patrões, empregados, pessoas que trabalham do nosso lado, um familiar difícil, um companheiro, uma companheira difícil? Quantos de nós não temos gente assim? Que a gente fala, poxa, mas o que foi que eu fiz para essa pessoa? Ela não gosta de mim, ela só quer ver meu mal, ela tem uma inveja de mim, ela só quer ver que eu caia, ela tem prazer quando eu tô ruim. E o que será que nós fizemos para essa pessoa? Se a gente acredita na reencarnação, nós temos que acreditar no que a gente acabou de ler aqui. Ninguém
não vai com a nossa cara de graça. Ninguém deseja o mal pra gente de graça. É muito difícil, inclusive nas obras espíritas, é muito difícil um espírito simplesmente não vai com a tua cara e faz algo com você de graça. Grande parte das obras que a gente lê, que a gente estuda, tem um porquê no passado. A não ser que você cometeu algo agora, no presente, que a tua consciência acusa. Não, eu passei por ela ali, pisei no pé dela e não pedi desculpa. Então agora tá dando troco. Ela não conseguiu me desculpar. Eu também não pedi. A nossa consciência acusa quando os nossos inimigos são atuais ou já vêm lá de trás. E para nós, no plano espiritual, como mostra aqui, não tem essa de esconder o passado. Não adianta querer colocar embaixo do tapete o lixinho. Tá tudo registrado. Cada detalhe da nossa existência. E eles não vão lá na época que a gente foi criado como simples e ignorante, porque senão a nossa cachola não aguenta. Pensa, quem falou de 3 encarnações? E a gente já ficou quem é quem. Olha a confusão que isso cria na nossa cabeça. Tanto é que ele fala assim, não vamos mudar os nomes não, porque se a gente mudar o nome da 3ª encarnação aqui, vocês não vão conseguir compreender. Então vamos manter. Eu mesmo tenho que voltar aqui e pegar os nomes, que eu já não lembro mais. É complicado a gente entender os nomes, as passagens, nossa. E ele entra num outro tema também, a questão da homossexualidade. Temos que respeitar? Sem dúvida nenhuma. Temos que respeitar. Porém, eu, Patrícia, nesse ponto, eu penso da seguinte forma. Não é o espiritismo, não é o livro, é a minha interpretação e o meu modo de enxergar as coisas. Eu posso ter sido um homem na outra vida. Grosso, tosco, estúpido. Maltratei mulher. Usei, abusei de mulher. Aí nessa vida eu venho como Patrícia, uma mulher. Eu vou trazer um pouco desse jeito tosco no meu perispírito? Provavelmente. Porque fica aquelas memórias, mesmo que superficial, no meu perispírito registrado quem eu fui na vida passada. Então a Patrícia de vez em quando ela tem aqueles estrondos, ela é grossa, né? Fala que é transparente, mas ela é mal educada. A Patrícia é autoritária. A Patrícia é isso e aquilo, como se fosse um homem. E a Patrícia sente desejo por outra mulher. Pronto, sou homossexual. Pode isso acontecer? Pode. Só que no meu ponto de vista, o que acontece? Mesmo que a Patrícia se sinta com desejo por outra mulher, que tem esse jeito tosco, grosso, ela tem que se conter. Porque nessa vida, ela veio como mulher. Nessa vida, ela tem que dar conta desse corpo de mulher. Mas vamos supor que a Patrícia sinta tanto desejo por outra mulher que ela não quer dormir, não quer ter relações sexuais com outro homem. Ela não se sente à vontade para isso. Ela vai querer uma mulher. Então a Patrícia vai viver como mulher, vai agir e atuar como corpo feminino e vai fechar a porta do quarto dela e vai ter a namorada dela lá dentro, que ninguém tem nada a ver com isso. Aí sim, eu respeito e dou valor. Agora, não é que eu não vá respeitar, porque respeito cabe em qualquer lugar. Mas respeitar uma coisa, aceitar é outra. O que eu não aceito é que a gente fira aquilo que Deus nos deu. Se me deu um corpo de mulher, eu tenho que ser mulher. Então, se eu venho aqui, corto o peito, faço prótese, engrosso voz, tomo hormônio, crio barba, começo a cortar cabelo, raspar cabelo e me forma esse corpo como homem, eu estou desrespeitando a ordem de Deus, porque a ordem de Deus foi que eu viesse no corpo de mulher. Então, hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão levando para esse lado. Começou com LGBT, LG não sei mais o que, e agora já foi até no XZ. Eu acho que não tem mais para onde ir. Aí, nessa parte, cai uma coisa que a Patrícia fica endurecida. Se a pessoa não aceita o próprio corpo dela, como é que outros podem aceitar? Tem uma pessoa naquele aplicativo Quai
que infelizmente, como eu já falei para vocês, para colocar meus vídeos lá, inclusive essa semana eu nem coloquei vídeo lá, evitei entrar naquele ambiente lá. Já tô com mais de 8.000 acho que é visualização ou curtida, não sei. Mas não adianta ter tanta gente lá me seguindo e tal, e o ambiente para mim não é dos melhores. Eu reluto um pouco para entrar lá. Mas aí eu tava entrando na semana passada tal, e eu vi que tinha uma pessoa lá que eu abria o quai e já vinha aquela pessoa. Ela diz que é uma mulher trans, mas ela faz tanta propaganda da cirurgia que ela fez, da retirada do pênis dela. Ela não mostra conteúdo, ela não mostra nada enquanto ser humano. Ela quer tirar foto, ela quer fazer filmagem, desculpa a expressão, mas é bunda e frente, né? Ela quer fazer propaganda daquilo que eu acho que na cabeça dela passou a vida inteira, do tipo assim, eu não aceito, eu não quero, tal, e quando conseguiu fazer, para ela foi a maior vitória do mundo, e ela tenta colocar a goela abaixo das pessoas que ela é aquilo ali. Aí tem uma piadinha que ela soltou lá, que ela tinha ido numa ginecologista, e a ginecologista não percebeu que ela era trans. Então, assim, tem algumas coisas que ela força demais. Ela não está se aceitando ainda. Porque uma mulher de verdade não faz propaganda daquilo que ela tem. Não tem necessidade. Todo mundo sabe que ela é uma mulher e que ela tem. Acabou. E que é natural. Então, a gente vê que na cabeça dessas pessoas não tem as coisas muito bem resolvidas. E elas querem colocar na goela abaixo das famílias que tudo isso aí tá certo e que a gente tem que aceitar. E não é bem por aí. Não é mesmo. A gente tem que aceitar o que está dentro dos propósitos de Deus. E o que está no propósito de Deus? Crescei e multiplicai. Está lá na Bíblia. Não tem para onde correr. Ah, mas inseminação artificial. Ah, mas adoção. Se a pessoa é mal resolvida, gente, na minha cabeça, se a pessoa é mal resolvida, como ela vai educar uma criança? Como essa criança vai ser bem resolvida? Como essa criança vai ter equilíbrio? Ah, mas os héteros também não têm equilíbrio, brigam, se espancam, tem violência. Sim. Em qualquer lar que tenha desequilíbrio, a criança vai ser desequilibrada também. Não estou dizendo que o hétero é melhor do que o homo, não. Mas eu estou dizendo que se a pessoa já é desequilibrada, ela não pode buscar educar alguém, porque ela vai desequilibrar aquele ser que vai ficar na mão dela também. E em alguns casos, é resgate puro. É para um ajustar ao outro situações do passado. Família geralmente são resgates, provas, expiações do passado. Ninguém está em família à toa. Ninguém está com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe, com o irmão à toa. Já são espíritos que vêm junto, ó, de várias encarnações, de várias situações, de acertos, de erros, e que agora vem um para fortalecer o outro, ou vem um para testar o outro, para fazer as pazes, para perdoar, para ser perdoado. Então, família não é algo assim que qualquer um é um. Não. São muito bem pré-selecionados no plano espiritual, eles têm todo um planejamento para nós. E a gente joga fora muitas vezes esse planejamento, por quê? Porque eu briguei, quero separar. Não quero ver mais aquela pessoa. Vira as costas, perde uma encarnação inteira. Era o momento de fazer as pazes, mas você virou as costas para aquela pessoa. Eu sempre tive problemas principalmente com a minha mãe. Nossa, como eu tive problemas com ela. E eu não aceitava as coisas erradas que ela fazia. Mas tinha uma coisa que eu sempre tive: respeito. Eu via o que era certo, peguei para mim. Eu via o que era errado, não quero para mim. Quando ela permitia, eu chegava perto. Quando ela não permitia, eu me afastava. Mas abandonar, deixar para lá, porque só faz coisa errada, nunca. Nunca me passou pela cabeça virar as costas para minha mãe e falar: dane-se, eu não quero mais saber dela. Cansava, às vezes ela me esgotava. Mas eu dava aquele tempo, respirava, falava: Senhor, me ajuda, é minha mãe, não posso deixar para trás. E é assim que tem que ser. Para depois chegar no final da jornada, eu falar: não pode não ter sido o melhor, mas o melhor que eu pude, eu fiz.
Ainda ficou um pouquinho para depois. Então aqui a gente pega nesse finalzinho de capítulo, essa viagem ao nosso próprio encontro, significa o quê? Que tem momentos que vai dar aquele flash na cabeça da gente, num sonho, ou você tá olhando para alguma paisagem e fala, parece que eu já passei por aqui antes. Ou vê uma pessoa e fala, eu acho que eu conheço essa pessoa de algum lugar. Eu gosto ou eu não gosto. Eu quero estar perto ou eu não quero. Tem uma energia ali que não tá legal. Tem uma energia que é gostosa. Nós passamos por várias experiências encarnados. E essas experiências foram boas, foram ruins, com pessoas boas, agradáveis, com pessoas ruins que nos feriram, pessoas que nós ferimos. E quando a gente vai olhar lá dentro, a gente vai ver que a gente não é a vítima da história. Como eu falei, o Holocausto é um negócio assim que eu estudo, eu procuro assistir e tentar entender, mas só lendo literaturas espíritas é que se explica tamanha maldade, esses genocídios, é tudo contra a lei natural, o que acontecia naquela época da Segunda Guerra Mundial. É contra. Então é um momento que a Terra viveu assim, de pânico. Se aqueles militares ali, né, se aqueles soldados ali continuassem se expandindo pelo mundo afora, já imaginou o estrago que teria sido? Ficou naquela região ali da Europa, mas podia ter. Aqui no Brasil eles deram uma entradinha. Vocês lembram do presidente Getúlio Vargas? Todo mundo fala assim, militarismo, ditadura. Não era bem assim. Os militares em si. Tinha os bons e tinha os ruins, como qualquer categoria. Mas nós tivemos aqui um pouquinho do que o Hitler foi na Alemanha através de Getúlio. Inclusive os dois eram amigos. E qual foi o fim dos dois mesmo? Então é isso. Quando eu pego para ver um pouco mais assim de fatos históricos, com os olhos materiais, a nossa ignorância não atinge o porquê daquela situação. A gente não consegue entender. Aí, graças a Deus, a doutrina abençoada vem e fala, não se revolta. Guarda teu coração na fé, porque Deus sabe do propósito de tudo isso. Nós não sabemos tudo, mas é dado ao homem o entendimento através da doutrina. Ah, mas então eu não vou ter dó? É para mim ser indiferente? Então, cada um tá passando pela desgraça que passa, porque tem que passar? Não, né, gente? A empatia foi feita para quê? A reciprocidade, a solidariedade, a caridade, foi feita para quê? Eu falei isso em palestra essa semana. Fora da caridade não há salvação. E não há mesmo. Então a pessoa está passando por amarguras, por tristezas, por perdas. Cabe a nós que está de fora da situação tentar acalentar, ajudar da melhor maneira possível. Porque hoje é aquele irmão que está passando. Quem garante que não vamos ser nós? Quem garante que os judeus do passado não vamos ser nós no presente, no futuro? Quem garante que não vai vir aí um outro Hitler? Nós vamos ser esse novo Hitler? Não. Então nós temos que ter empatia, nós temos que ter a caridade com o próximo, lógico. Independente do sufoco que ele estiver passando. Vai passar um pobre na porta da tua casa, vai falar que está com fome, você fala, não, ele tem que passar por isso, deixa ele passar. Claro que não. Nós vamos ajudar, porque o pobre de amanhã pode ser a gente batendo de porta em porta. Então é isso. Eu acho que essa viagem para o nosso próprio encontro é entender que o que o outro faz hoje de bondade ou de maldade, nós podemos estar no lugar dele em outro momento. É se colocar no lugar do outro. Aí é onde Jesus diz que a gente não tem que acusar, que a gente não tem que julgar, porque à medida que a gente julgar, nós também vamos ser julgados. Olha como é sério isso. E a gente só entende essa frase de Jesus através disso, de estudo. Porque como ele falava assim por parábolas, dava exemplos, mas ficava uma coisa assim muito ampla. Jogava sementes e cada um na sua fertilidade aproveitava, né? Tem muita coisa que eu perdi tempo a minha vida inteira que eu não aproveitei, porque minha terra estava infértil ainda.
Hoje eu me sinto um pouco mais preparada para entender algumas coisas que Jesus dizia. Algumas coisas. E já se passou 2024 anos, não é isso? Segundo a história. E eu só tô começando a entender algumas coisas hoje. Para você ver como que o nosso espírito é atrasado. Vai saber quantas encarnações a Patrícia já teve. E agora ela está começando a despertar para algumas coisas. É muito sério isso. A gente leva a nossa vida muito na brincadeira. Essa imaturidade espiritual que nós temos é porque a gente leva tudo muito na brincadeira. Nós perdemos grandes oportunidades de estudo, de trabalho sério. Quando eu falo brincar, gente, não é que a gente não pode rir, que a gente não pode contar piada, que eu mesmo sou uma lesada para isso, né? Vivo falando bobagem. Eu digo levar a brincadeira quando a gente desperdiça momentos de aprendizado, de amadurecer essa parte espiritual. A gente perde muito tempo. A gente não amadurece esse lado espiritual. A gente fica muito focado no que tem e não no que é. E nós somos, não temos nada. O que nós temos é provisório. Bora lá, que é mais uma experiência que nós estamos tendo. Aproveite ela com muito sucesso, é o que eu desejo a todos.